Olá, tudo bem? Vamos estudar agora filosofia. Vamos lá? Pega o seu livro. Nós vamos fazer das páginas 298 até 303. Vamos? Nós vamos continuar falando sobre o pensamento. Aí faz uma pergunta assim: é importante pensar? O que você acha? Filosofia, né, é uma aula que faz muito a gente pensar, né? Então, é importante, gente. Pergunta assim, ó. Você já parou para pensar sobre o que é um pensamento? O que é um pensamento, gente? Parece estranho a gente fazer essa pergunta, né? Mas pensamento é tudo que passa aqui na nossa cabeça, né? Tudo que aparece na minha cabeça, eu tô pensando, não é mesmo? Então, pensamento, gente, é tudo o que passa, são as ideias que passam pela nossa cabeça. Isso são os pensamentos. Esses pensamentos podem vir de fora, ou seja, de estímulos externos ou de estímulos internos, de dentro de mim mesmo. Quando vem de dentro de mim é quando eu faço uma reflexão. Eu fico ali pensando, sozinha comigo mesmo, refletindo sobre determinado assunto. Então, gente, a gente pensa o tempo todo, né? Tudo que a gente faz, a gente tá pensando. Todas as nossas atitudes, a gente sempre tá pensando. O pensamento, ele faz parte da nossa vida, ativamente. Então, ó, vamos lá. Página 298. Diz assim, ó. Eu vou ler na quarta linha. Muitas vezes, quando percebemos alguma coisa por meio dos nossos 5 sentidos, descobrimos algo e podemos pensar sobre aquilo durante muito tempo. Quando o estímulo é interno, ou seja, ele vem de dentro, chamamos ele de reflexão. É quando eu me dobro sobre mim mesmo, eu penso sobre mim mesmo, sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu imagino. Isso se chama reflexão, tá? Tanto o pensamento quanto a reflexão, eles são importantes para que a gente aprenda coisas novas, para que a gente crie coisas novas. O pensamento, ele faz a gente conhecer mais, ele faz a gente ter a curiosidade de ir atrás das coisas. Na página 299, fala assim: pensar sobre os pensamentos. A gente pensa sobre muitas coisas diferentes. A gente pensa sobre a escola, sobre os amigos, sobre as tarefas de casa, sobre os meus brinquedos, sobre o desenho que eu gosto de fazer, sobre as minhas férias que passou, sobre as férias que vão vir. A gente pensa sobre uma infinidade de coisas, né, gente? O que passa na nossa cabeça é muita coisa. Mas como eles são? De onde esses pensamentos vêm? Como eles aparecem do nada na sua mente? E aí, gente? Existem filósofos que cada um defende de uma maneira os pensamentos, de onde vêm esses pensamentos. Nós vamos ver 2 desses filósofos. Vira a página, na página 300. Tem aí, ó, diferentes pontos de vista. Aí diz que cada um pensa de um jeito. Eu tenho um pensamento, você tem outro, o coleguinha tem outro, outro colega tem outro. Cada um tem o seu pensamento. E a gente nunca pode esquecer que nós temos que respeitar o pensamento do outro, né? Ninguém é obrigado a pensar e concordar com a mesma coisa que eu concordo. Nós temos que respeitar o outro. Eu posso não concordar com ele, mas eu respeito que ele pense, que ele tem o pensamento dele, que ele tem o ponto de vista dele. Eu não tenho que julgar, que brigar, que gritar, porque ele não pensa igual a mim, né? Cada um tem o direito de ter o seu pensamento, tá? Isso é o respeito. Nós temos que ter respeito em tudo na vida, né, gente? A gente tem que respeitar o próximo em tudo. Cada um é o ser individual, cada um pensa o que quer, faz o que quer, gosta do que quer. Isso a gente tem que ter sempre aqui na nossa mente, tá? Se a gente tiver sempre isso na mente, nós vamos evitar muitos problemas e nós vamos viver melhor com o próximo, né? Com respeito, gente, a gente consegue tudo. A gente tem tudo. Respeito é a melhor coisa que há, tá bom? Então vamos lá, nós vamos conhecer 2 filósofos que defendem coisas diferentes sobre o pensamento. Na página 300 diz assim: conheça quem é. Você já ouviu falar sobre os filósofos René Descartes e John Locke? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre eles. René Descartes foi um filósofo e matemático.
Nasceu em 1596 na França e, além de ser muito bom nas ideias e nos cálculos, foi responsável por inaugurar um novo período da filosofia, o período moderno. Isso só aconteceu quando um filósofo tem uma ideia, isso só acontece quando o filósofo tem uma ideia realmente muito boa. E, com ela, revoluciona o pensamento da época. Inclusive, você vai aprender sobre uma ideia muito boa que ele teve, de Descartes. Em uma noite, em 1619, ele teve um sonho que passou a ser um objetivo: criar uma ciência admirável. Ele queria criar, que fosse capaz de fazer todos pensarem sobre as coisas existentes no mundo. E ele conseguiu. Você verá como as teorias de Descartes são realmente admiráveis e lançam muitos questionamentos no mundo. A teoria de Descartes é a seguinte: ele diz que tudo vem do pensamento, gente. Ele diz assim, olha, ele acredita que os 5 sentidos, eles podem nos enganar, sem dúvida nenhuma. Nós falamos lá atrás sobre os sentidos, lembra? Na outra aula de filosofia? Então, ele diz que a gente tem que desconfiar de tudo. Tudo que a gente vê, a gente tem que falar, será? Será que é isso mesmo? A gente tem que desconfiar. Porque quando a gente desconfia, a gente pergunta. Quando vem uma pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar, eu vou correr atrás, entendeu? Eu vou pensar. E isso vai me fazer obter novos conhecimentos, entendeu? Diz assim, ó, a maneira que ele encontrou para saber se algo era realmente verdadeiro foi duvidar de tudo, que eu acabei de falar. Com essa atitude, ele fez uma descoberta. A única coisa da qual ele não poderia duvidar era a capacidade de duvidar. Tudo a gente tem que duvidar. Isso, gente, é o que ele diz, tá? O Descartes. Essa capacidade de duvidar vem de uma parte muito importante de nós. Assim como os 5 sentidos, que é o nosso pensamento. Então, gente, para Descartes, o único jeito de conhecer algo verdadeiramente é por meio do pensamento. Eu não posso descobrir alguma coisa e simplesmente dizer, já conheço. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que averiguar, eu tenho que ficar ali, ó, remoendo aquilo na minha cabeça para eu tentar obter o máximo de informações possíveis sobre aquilo, para eu dizer depois que conheço aquilo. Então, o que o Descartes defende, gente, é o pensamento. Para ele, tudo vem do pensamento. Isso é o Descartes. Tem um outro filósofo que o livro também fala. Aí na página 300, na parte de baixo. Esse segundo homem aí, ó, é o John Locke. Outro filósofo sobre o qual você estudará chama-se John Locke. Ele nasceu em 1632 na Inglaterra e criou uma teoria muito interessante sobre como conhecemos as coisas, além de ter contribuído com a política de sua época. John Locke também era médico, o que o ajudou a criar teorias sobre a educação das crianças. Ele misturava tudo o que sabia em suas teorias, que eram conhecimento, política e educação. É sempre que ele estava inserido, afinal de contas ele trabalhava na política, ele trabalhava com crianças, ele era médico e, consequentemente, com educação. A respeito da ideia mais interessante que Locke teve sobre a mente das crianças, você aprenderá agora mesmo. É o seguinte, gente, o Locke, ele tem a teoria da tábula rasa. Tábula rasa é tipo, ele dizia que uma criança, quando ela nasce, ela é tipo um papel em branco. Uma folha de papel branca. E os conhecimentos vão sendo adquiridos dependendo da vivência dela, conforme a vivência dela. É como se fosse escrevendo na folha branca, aos poucos, conforme ela for vivendo. Ela vai conhecendo. Tá assim, ó. John Locke acreditava que todas as pessoas eram uma tábula rasa, ou seja, um papel em branco, tá? Para vocês entenderem melhor o que é uma tábula rasa. E aos poucos iam recebendo escrita, novos desenhos e novas letras. Para esse filósofo, as pessoas construíam conhecimento à medida que adquiriam experiências, principalmente as obtidas por meio dos 5 sentidos.
elas iam conhecendo, vivendo o dia a dia e adquirindo conhecimento. Ou seja, escrevendo nessa página, né? Ninguém ia escrever, né, gente? É uma maneira como ele explica isso. Então, nós vimos dois filósofos. Um que acredita que o conhecimento ele vem através das experiências. Né? Ele acredita que nós nascemos um papel em branco e conforme a gente vai vivendo, tendo as experiências, a gente vai adquirindo conhecimento. E o outro, ele acredita que o conhecimento ele vem só quando a gente pensa muito. O melhor conhecimento que tem é através do pensamento. Nós vimos dois, né? Sobre esses dois, sobre isso que eu expliquei para vocês, vocês vão fazer as páginas 302 e 303. Eu não vou fazer com vocês porque são respostas pessoais. Você tem que refletir sobre esses dois, pensar sobre a teoria desses dois e responder o que você acha. Se você concorda mais com John Locke ou com René Descartes, ok? Eu sei que é muita informação para vocês, né? Essas novas teorias, mas são fáceis, tá? Se você quiser, você volta o vídeo e vê de novo o que é cada um. Ó, René Descartes, ele acreditava no pensamento, que nós temos que pensar, averiguar, pesquisar, pensar, para adquirir um conhecimento. E o John Locke, ele achava que nós somos tipo uma tábula rasa, um papel em branco, onde os conhecimentos, né, vão ficando ali conforme a gente vai tendo as nossas experiências e vivências. Com isso, você responde as páginas 302 e 303, tá bom? Essas duas páginas não têm gabarito, porque são respostas pessoais, tá bom? Quando a gente está em sala, a gente discute, né, entre a turma, né? A gente causa uma roda de filosofia e cada um fala o que pensa. Aqui a gente não tem como fazer isso. Então, você discute aí com seu pai, com a sua mãe, com alguém aí, para vocês chegarem a essas conclusões, tá bom? Beijo para vocês.